Ô, Ale Oliveira, vamos lá. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dessa luta superior da tabela e dessa pipocada histórica que o Botafogo está preparando, está entregando ao seu torcedor. Mas quanto à entrevista coletiva do Felipão, ele começou dizendo da bola aérea do Corinthians. Ele disse que todo treinador sabe que a bola aérea do Corinthians é boa, mas o Atlético não conseguiu marcar, né, Ale? Não conseguiu, não. E logo no começo, né, da partida, foi uma sequência, assim, um bombardeio, para falar a verdade. E o Corinthians levava vantagem em todas. Teve até um lance que o Caixa narrou mais uma vez com brilhantismo, em que o Zarate perde uma chance pelo alto, num cruzamento do Igor Gomes pelo lado esquerdo. Mas ali o que aconteceu? O Fábio Santos, ele vem e pula no corpo do Zarate, que é o mínimo que o defensor pode fazer. Pode ser que ele perca, eventualmente, pro Gil, por exemplo, que é muito alto, mas pelo menos se atrapalha. Quem atrapalhou o Romero no lance do gol? Ninguém. E o Romero não é um centroavante, hein, que é cara alto, que incomoda. Exatamente. Então, nem isso, nem, sabe, essa disposição, corpo a corpo. A gente sempre fala aqui que o zagueiro, ele tem que olhar o jogo, tem que olhar a bola, evidentemente, mas ele tá sempre com a mão no cara que ele tá marcando. A mão é o olho, para não deixar o cara fugir. E ali aconteceu de, por exemplo, o Corinthians vencer pelo alto 4 vezes seguidas no mesmo lance, até a defesa do Everson. Então, ali eu achei que faltou um cuidado maior, sabe, no dia a dia, para tentar evitar esse massacre pelo alto que sofreu o Atlético até ali, pelo menos até a metade do primeiro tempo. Mas durante todo o primeiro período, o Corinthians continuou vencendo essa bola aérea. É por aí. Filipão disse também sobre mudanças que fizeram o time jogar mais. Eu acho que a gente pode começar a falar das escolhas e aí das alterações também. Vamos pela ordem, né? Pelo sistema defensivo, certamente não são as alterações que fizeram aí o Filipão dizer sobre a intensidade que mudou do Atlético e o Corinthians também reduzindo um pouquinho sua intensidade. Mas vamos lá, começar defensivamente. Everson, Saravia, depois Edenilson, Lemos começou e terminou o jogo, Gemerson, depois Igor Rabelo e Arana. Os defensores do Atlético como foram, Ale? O Everson foi muito bem, muito bem. Em alguns momentos importantes do jogo ele foi absolutamente decisivo. O Saravia é um pouco aquém hoje, né? Tanto que o Edenilson acaba entrando e participando bastante até do meio para frente. Acho que foi até uma boa alteração do Felipão. Acho mesmo que ele tem que tentar recuperar o Edenilson e até o Patrick. Então o Saravia é um pouquinho abaixo do que ele vinha jogando. O Gemerson, já falei aqui, não acho que ele é mau jogador, não acho que tenha que sair do Atlético. Só não acho hoje ele em condição de ser titular. Acho que tem jogadores que estão jogando mais que ele. O Lemos é um deles, que foi bem mais uma vez. E o Arana está conseguindo repetir um nível de atuação muito próximo do Arana que ia para a Copa do Mundo. E isso tem muito a ver, Cirilo, com a liberdade que ele tem, ou que ele vai lá e ele causa mesmo, de ir para o ataque, né, de passar do meio de campo, porque ele se notabilizou por essa característica. E ele foi decisivo, inclusive no lance do gol, em que ele corta para o pé direito e joga a bola na cabeça do Allan Kardec, fez outras dessa. Então o Arana muito, muito bem no jogo de hoje, inclusive estava entre os meus 3 preferidos ali para ganhar melhor do jogo. Boa, Ale. Olha o gol do Cuiabá, Isidro Pita, um dos centroavantes aí do Cuiabá. 2-0 pro Cuiabá contra o Bahia. Luta contra o rebaixamento. O Bahia tá jogando com 1 a menos desde o primeiro tempo, quando o Camilo Cândido foi expulso, ele cometeu um pênalti, o Davidson cobrou, fez 1-0. Agora o Pita tá fazendo 2-0. O jogo começou às 8 da noite, reta final lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. 9h45, marca o sinal eletrônico da Itatiaia. A partir do setor de meio campo, ali, as mudanças que eu acho que o Filipão estava se referindo e modificaram o Atlético. Meio campistas, Otávio começou e terminou o jogo, Alan Franco deu lugar ao Allan Kardec, Zaratio, e vou colocar os demais como meio campistas porque na essência eles são, exceção ao Paulinho. O Zarate começou e terminou o jogo também. Igor Gomes começou e terminou o jogo. Pedrinho foi substituído pelo Rubens. Como essas alterações melhoraram o Atlético, Ale? Eu achei até que ele fosse mudar no intervalo. Ele, na entrevista, falou que o Kardec estava preparado para jogar uma parte só do jogo, porque não tem só a ver com o Kardec. Porque se você for ver bem, o Kardec talvez nem merecesse uma oportunidade. Mas pelo fato dele ser o único, e principalmente para ajudar o Paulinho, que é o melhor do time, o Kardec se fazia muito necessário. E ainda, graças ao trabalho do Kardec, ele jogou bem. O Kardec jogou bem. Ele participa de forma decisiva do jogo. Então, foi uma substituição, inclusive, fora um pouco do padrão do Filipão. Tirar um volante, né? Colocar um atacante, isso foi bem significativo. Eu gostei bastante.
Ele tirou o Pedrinho, acho que também pelo mesmo motivo, né? Ele fala bastante da parte física, do desgaste e tal, e entrou o Rubens, que o Rubens hoje é o titular do time. O Rubens, pode ser que o Filipão faça outras escolhas, mas hoje o Rubens é o titular do time. E aí o time ficou mais leve, ficou mais solto, foi o melhor momento do Atlético no jogo, com as alterações, o Edenilson descendo, com o meio campo mais técnico, ele segura um pouco o Otávio, mas de qualquer forma, achei que o Igor Gomes não foi mal. O Zarate eu acho que joga mais do que ele jogou hoje. Ele pode... O Zarate eu tenho na minha conta, não sei se eu estou muito errado, no todo dele, assim, no futebol dele, não nessa temporada, mas que ele é do nível dos extraterrestres, do Arana, do Hulk, do Paulinho. Eu coloco o Zarate nesse nível. Ele não tem sido, mas pode ser. Então eu acho que ele pode jogar mais. E o Paulinho que tá iluminado, que tá numa fase impressionante e tava no lugar certo também na hora certa. Eu só acho que, vou repetir aqui, se o Hulk, que é muito importante, que é fundamental nesse time, que é imprescindível, se por um acaso ele ficar suspenso em mais jogos, você tem que criar uma alternativa pro Paulinho não ficar ali preso entre os zagueiros, porque é um desperdício. E ele já falou também que não se sente bem e tal, mas é uma fase incrível que ele tem que comemorar bastante.